O desinflame tem o objetivo de fazer uma limpeza metabólica. Não é sobre restringir calorias pensando em emagrecimento, mas é sobre limpar o seu organismo para então melhorarmos esse metabolismo. Eu tenho uma garrafa e eu quero beber água limpa nessa garrafa, água boa para beber. Só que antes de colocar água antes de beber água nessa garrafa, eu bebi café e deixei ela lá, no canto da pia, encostada, durante uma semana inteira. Assim é o nosso corpo. Quando a gente começa a comer coisas normais do dia a dia, do tipo uma pizza, um lanche, um bolo, uma cervejinha, ao processar esse tipo de alimento, o nosso corpo gera resíduos. Então, quando a gente come em excesso, quando comemos rotineiramente, o nosso corpo gera resíduos. Então, o nosso corpo aqui dentro está igualzinho àquela garrafa, lá no canto da pia. Tá uma bagunça, uma sujeira, cheira mal, tá inflamado. Só que o que acontece é que quando você tá inflamado, o que a maioria das pessoas fazem é: quero começar a fazer uma dieta, vou fazer uma dieta. Uma dieta com água limpa, com uma comida boa, organizada, e quero colocar essa água limpa dentro dessa garrafa suja. Não vai funcionar, porque ainda resta um resíduo de tudo aquilo que você comeu anteriormente. Então, isso compromete a eficácia do seu emagrecimento, não deixa ser um emagrecimento completo. E assim é o desinflame, porque a gente vai pegar essa garrafa, abrir essa garrafa, lavá-la, limpá-la, porque em recipiente limpo se coloca água limpa para então você poder beber ela. Então, o principal objetivo aqui não é o emagrecimento, ele acaba sendo uma consequência, mas o objetivo principal aqui é tirar tudo aquilo que é velho. E assim a gente segue daqui. Embora seja uma dieta muito restrita em alguns alimentos, essa é uma dieta em que você não passa fome. É importante ressaltar que aqui nos 3 primeiros dias nós vamos tirar os alimentos que fermentam muito, que alimentam as bactérias ruins. Então eu estou falando do açúcar, das farinhas, dos grãos, do álcool, tá? Das proteínas, da cafeína. Quando eu falo proteína, me refiro ao ovo, peixe, frango, bovino, laticínios. De alguns alimentos naturais também, como a cebola e o alho. O que nós vamos comer então? Vamos comer frutas, verduras, legumes, arroz refrigerado e aveia. Então a concentração da sua compra aqui realmente vai ser no hortifruti, tá? Então a ideia e o meu conselho, a minha sugestão é que de fato você não passe fome. Comi no café da manhã banana com aveia e laranja, ainda tô com fome. Pode comer mais, tá? Almocei, comi a sobremesa e ainda tenho fome. Pode repetir o prato. Se tem fome é porque o corpo está pedindo. E a ideia aqui não é passar fome, desde que você coma o que está dentro do sugerido, dentro do permitido nesses 3 dias aqui, sendo a principal restrição cafeína, proteína, açúcar e farinha. Aqui você pode comer à vontade, então você não vai passar fome, mas vai passar uma pequena vontade. Mas é uma fase bem curtinha, então a gente consegue seguir daqui. Agora, vamos firmar um compromisso. E esse compromisso é mais com você mesma do que comigo. Essa primeira fase, esses 3 primeiros dias, eles não podem ter falhas, eles precisam ser impecáveis. Até porque o objetivo de estar tirando esses alimentos que fermentam é justamente para que a gente não alimente as bactérias ruins do seu intestino. Então, as bactérias ruins são aquelas que geram uma fermentação. E em forma de sintoma, a gente vê no formato de distender um abdômen, na formação de gases, tá? Então, a gente está deixando de alimentar as bactérias ruins para alimentar apenas as bactérias boas, com os alimentos que não fermentam. Além da distensão abdominal, existem outros sintomas que significam que você está fermentando demais. Azia, cólica, má digestão, os gases em excesso. Então, tudo isso é sintoma de que a sua digestão não está excelente, não está ótima, e é o que nós vamos melhorar aqui no desinflame, fazendo essa limpeza intestinal. Só que esse processo, ele precisa ser feito por no mínimo 48 horas, para que a gente deixe de alimentar essas bactérias ruins e que elas morram. Elas morrendo, elas são toxinas, então a gente precisa eliminar essas toxinas. E é por isso que no 3º dia a gente entra com um laxante natural, para, além de eliminar todas as incrustas que estão ali nas paredes do intestino, essas bactérias que morreram por falta de alimento. Então, no 3º dia, a gente entra aqui com o sal amargo para fazer de fato essa limpeza intestinal. Se você der uma escapadinha dentro desses 3 dias, você atrapalha esse processo. Então, a minha sugestão é já
acabei errando, escapei nesses 3 primeiros dias, volta e começa tudo de novo. Porque esses 3 dias precisam, de fato, ser impecáveis para que a gente tenha a limpeza intestinal eficiente. Se você estiver pronto para fazer esse compromisso, não comigo, mas com você, com a sua saúde, a gente segue com esse primeiro passo super importante e seguimos para a próxima fase. Agora nós precisamos falar sobre café. Por que ficar sem cafeína por 3 dias? Porque hoje em dia nós estamos muito acostumados a viver à base de café e nem percebemos isso. Por mais simples que pareça, o café é uma bebida que mascara o cansaço, mas ela literalmente apenas mascara. Então você não consegue perceber que o seu corpo precisa de descanso. Então, eu garanto para você, mesmo que você beba só uma xícara de café por dia, vai ser comum que nesses 3 primeiros dias você sinta muita dor de cabeça. Você já está viciado no café e não sabia disso. Então, o café ele é capaz de modular o nosso principal hormônio, um dos principais hormônios aqui, que quando a gente fala de emagrecimento, ele precisa estar em equilíbrio, nem de mais e nem de menos, que é o cortisol. Então, a minha ideia não é te pedir para que nunca mais na vida você beba café, mas que você beba consciente. Que quando você voltar, e você vai poder voltar a beber café no 4º dia, só que numa quantidade menor, mas que você não dependa dele para viver e para fazer todas as atividades do seu dia. A ideia de tirar o café aqui é fazer com que seu corpo produza energia naturalmente, sem você precisar ser impulsionado por um estimulante. Então, o café ele entra de novo na sua rotina, se você quiser, se você fizer questão, só que numa menor quantidade, e assim a gente coloca o cortisol no lugar, tendo o equilíbrio e tendo o benefício, inclusive, de ter o emagrecimento por ter esse hormônio regulado. Então, deixa o cafezinho de lado nesses dias, pensa comigo que são só 3 dias, coloque chazinhos, outros chás, vou fazer sugestões de chás ali na dieta, mas coloque chazinho para poder substituir esse café. No primeiro dia é muito comum que você sinta muita enxaqueca. No segundo dia você vai ver que está menos pior, dói, mas já não dói tanto. No terceiro dia você é outra pessoa. Permita-se chegar neste lugar. Agora, outro assunto que já estão me perguntando muito é sobre o arroz refrigerado. O que é o arroz refrigerado? O arroz refrigerado basicamente é aquele arroz que dorme na geladeira. Isso significa que vocês têm que comer arroz gelado? Não, não é isso. Mas é importante que ele durma na geladeira. Por que isso? Quando o arroz dorme na geladeira, o amido dele fica resistente. Então, é como se ele tivesse o efeito de um arroz integral. O efeito de um arroz integral, que tem mais fibra, que cai com uma velocidade menor ali na corrente sanguínea, que não vai ser absorvido com aquele pico de índice glicêmico de açúcar, como o arroz branco comum, quentinho da hora, faria. Tá? Então, como que faz esse arroz? Lembrando de que aqui a gente não vai usar alho nesses 3 primeiros dias. Então, é realmente só cozinhar o arroz com água e sal. Uma medida de arroz para 3 de água, sal, tampei e cozinhei. Tá? Não precisa comer o arroz gelado, ele vai na geladeira, dorme por 12 horas, mas na hora de consumi-lo você pode esquentar. Então, o arroz refrigerado é amigo da dieta, justamente porque ele não é absorvido 100%. Então, isso contribui para que você consuma o carboidrato e não tenha absorção completa dele. Agora, vamos falar aqui sobre alimentos fermentáveis e os gases. São os alimentos que têm um potencial inflamatório um pouco maior e, por isso, eles saem da dieta. Porque se consumidos em excessos e consumidos rotineiramente, eles dão trabalho para a digestão e ali eles formam muitos gases e, por isso, os tantos desconfortos. Tá? Então, quais são esses alimentos inflamatórios? A farinha, as massas, farinhas, o açúcar, tá? Os grãos, eu estou falando do feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, os laticínios, leite de vaca, queijo, iogurte, requeijão, coalhada, as proteínas também são de difíceis digestão. Então, principalmente para pessoas que comem muito rápido, não mastigam direito, não prestam atenção nesse ato da mastigação, as proteínas, principalmente vermelhas, são mais pesadas, então elas ficam mais tempo ali no estômago para serem digeridas. Então aqui a gente fica realmente com aqueles alimentos que são naturais e que não geram fermentação: as verduras, legumes, as frutas, o arroz e a aveia.
que eu posso utilizar de temperos? Todos os temperos que são naturais, páprica, lemon pepper, alecrim, tomilho, fresco ou desidratado, vinagre, limão, azeite de oliva. Então, todos esses são muito bem-vindos para temperar a sua comida e deixá-la saborosa, tá? Só realmente de temperos não vamos usar aqui o alho e a cebola, mas todos os temperos, inclusive, têm ações anti-inflamatórias também, o que contribuem para a gente desinflamar esse corpo. Se permita novas possibilidades dentro da sua cozinha. Dia 3, hora da limpeza. Então, para fazer essa limpeza intestinal, eu sugiro que você, no terceiro dia aqui, jante o mais cedo possível. Jante o mais cedo possível. Quanto mais cedo, melhor. Então, sugiro no máximo até 7h30 da noite. De 20 a 30 minutos depois é que entra a nossa receitinha aqui do laxante natural e que irá fazer essa limpeza intestinal. A primeira sugestão é que você use o sal amargo. Então, 30 gramas de sal amargo, que a gente encontra em supermercado mesmo, ali na seção dos temperos desidratados. 30 gramas de sal amargo, meio limão espremido, um pouquinho de água e sugiro que você beba tudo de uma vez só, porque ele é realmente amargo. A minha segunda sugestão seria o leite de magnésio. 100 ml do leite de magnésio encontrado nas farmácias. Por que tomar à noite? Porque esse sal amargo ou leite de magnésio vai estar agindo durante o seu sono, durante a noite, para que ao acordar nas primeiras horas do seu dia você consiga ir ao banheiro. Pode ser que você sinta uma cólicazinha, uma dor de barriga, mas é uma dorzinha só, uma ida ao banheiro. E eu sugiro que você não coma, não faça a sua primeira refeição do dia, o café da manhã, enquanto o seu intestino não funcionar. Então, enquanto isso, vá bebendo chá, vá bebendo água, água de coco, se hidrate bastante até que você consiga ir no banheiro. Não é de imediato, gente, então tá vendo que esse processo leva de 6 a 8 horas. É para funcionar, ele tá funcionando ali durante a noite inteira e o mais comum é que você vá no banheiro no outro dia. Algumas pessoas são mais sensíveis e depois de 3, 4 horas, no mesmo dia que você tomou o sal amargo, pode ser que você vá no banheiro e já elimine tudo que precisa eliminar. Mas esse é realmente o processo que fecha essa nossa primeira fase dos 3 dias, o motivo pelo qual nós ficamos ali à base de vegetais, sem proteína e sem cafeína, né, já para dar um socorro para o teu corpo e a gente fecha com chave de ouro, limpando aqui esse seu intestino. Com tudo isso, eu peço para que você veja isso como parte do seu processo de limpeza. Tudo é da forma como a gente enxerga. E se você enxerga isso como um castigo, assim vai ser. Agora, se você olha por outro ângulo e entende que, nossa, eu tinha muita coisa para jogar fora mesmo, pensa como o meu organismo estava sobrecarregado. Então, tudo isso é da maneira como você enxerga. Isso não é um castigo, faz parte do meu processo. Então, pense o quanto seu organismo não estava sobrecarregado, quanta coisa ele não tinha ali para jogar fora. O que eu sugiro? Que na manhã seguinte, que esse quarto dia, esse dia da transição, você esteja em casa, justamente para que amanhã seja uma manhã tranquila, para que você não esteja no seu trabalho, né, ou na rua, para que você não fique preocupado em ter que ir no banheiro, em um banheiro público. Então esteja em casa, na calmaria, para que seu emocional não fique alterado, seu cortisol não fique elevado. Então faça com que esse terceiro dia seja uma sexta ou um sábado, contando com a ideia de que no outro dia você vai estar em casa e vai ficar tranquila em executar esse processo no conforto da sua casa. Sobre efeitos colaterais. Cada pessoa pode apresentar um efeito colateral diferente. Os mais comuns são dores de cabeça, um cansaço excessivo, uma fadiga. O que eu sugiro? Que você fique mais introspectiva. Não são dias de executar multitarefas, não são dias de fazer mais esforço físico, de treinar, tá? Então obedeça o seu corpo, obedeça o seu processo. São só 3 dias em que você vai, de autoconhecimento, em que você vai conhecer um pouquinho mais sobre você mesma. Para dor de cabeça, inclusive, eu sugiro água, limão e sal integral marinho. Sabe sal grosso para churrasco? Sal grosso marinho. É ótimo para dor de cabeça. Seja generoso com o seu processo. São dias de caminhada mais leve. Precisa piorar para depois melhorar. E os sintomas, os efeitos colaterais, eles são inteiramente voltados para o bem e não para o mal.